Olá pessoal, hoje vamos falar do reino protoctista, os protistas, as principais características do reino. O reino protista ele é formado por algas e por protozoários. Protista significa primeiro, primitivo, são os primeiros organismos eucariontes identificados. Este grupo é representado por organismos unicelulares e outros pluricelulares. Ainda existe uma diversidade no tamanho, seres microscópicos e seres macroscópicos. Os organismos do reino protistas podem ser autótrofos ou heterótrofos. E quanto ao formato de vida, eles podem estar livres em colônias ou até mesmo realizando mutualismo, que é um tipo de relação ecológica. Quando eu apresento as características do reino protista para vocês, eu sempre apresento a filogenia, qual é a ancestralidade desses seres. Olhando mais de perto, os protozoários eles estão mais próximos dos animais e as algas estão mais próximas das plantas. Isso porque eles apresentam algumas características que antes faziam com que eles fossem classificados assim. Só que com os avanços dos estudos, hoje a gente sabe que algas e protozoários fazem parte do grupo protista e plantas exclusivamente do reino plantae e animal exclusivamente do reino animal. A condição de serem seres eucarióticos é uma ancestralidade comum e que teve uma divergência evolutiva a partir de um determinado momento. Então, vamos encontrar organismos eucarióticos identificados como fungos, protozoários, plantas e animais a partir desse ponto dentro da evolução dos seres. Ainda falando das características gerais do reino protista, podemos identificar algumas particularidades nos grupos que vão diferenciar os organismos dentro do próprio reino. Assim, a gente vai ter uma diferenciação dentro das algas e uma diferenciação dentro dos protozoários. A presença ou ausência dos cílios e flagelos é uma característica que vai diferenciar os grupos, por exemplo, dentro dos protozoários. Pigmentação na parede celular também. As algas vão ter pigmentação diferente, o que vai trazer uma coloração diferente para a alga. A reprodução das algas e dos protozoários, elas apresentam uma fase chamada de mitose, além da meiose, mas característica principal que vai determinar as particularidades deste grupo é o tipo de mitose que acontece durante a reprodução dos seres. As mitocôndrias elas têm uma característica específica, que são as cristas mitocondriais, uma estrutura dentro da célula desses seres. Ainda é estudado para fazer a diferenciação dos grupos dentro do reino protista a genética molecular, o estudo do ribossomo, do tipo de ribossomo que está presente na célula. É analisada ainda a morfologia corporal, a gente vai encontrar protozoários com um corpo mais alongado, protozoários com um corpo mais arredondado. Então, tem uma diferença entre a morfologia que faz com que eles sejam classificados em grupos diferentes. Ainda vamos encontrar seres diferentes quanto à nutrição, autótrofos e heterótrofos, e ainda vamos encontrar as estruturas locomotoras ou ausência de estruturas locomotoras que vão fazer a diferenciação desses grupos. Vamos falar então sobre as algas, organismos importantes para a manutenção do controle da taxa de oxigênio no planeta, porque são seres fotossintetizantes e produzem o oxigênio que nós utilizamos durante o nosso processo de respiração. As algas elas são divididas em grupos de acordo com algumas características específicas, não só pigmentos, mas quanto à organização celular, quanto às substâncias de reserva e de acordo com a estrutura da parede celular, a substância que também tem na parede celular desse organismo. Então, a organização celular vai fazer essa diferenciação. Existem grupos que são exclusivamente unicelulares, tem grupos que podem ter representantes uni ou pluri, mas tem grupos que têm a condição única e exclusiva de serem pluricelulares. As substâncias de reserva também deste organismo podem estar variando e a parede celular vai variar entre celulose, entre sílica e agar. Algumas algas, inclusive, de acordo com essa parede celular, podem ser até utilizadas nas indústrias de produção de alimentos. As algas, então, são divididas em grupos, principalmente de acordo com suas cores. Essas cores estão relacionadas aos pigmentos presentes nela, lembra?
Então, elas podem ser verdes, elas podem ser vermelhas, elas podem ser pardas, elas podem ser douradas, elas podem ter uma coloração cor de fogo, que é um pouco mais avermelhada, e podem apresentar a exclusiva característica da euglena, que é uma alga unicelular, que também tem uma coloração com pigmento mais presente, que é o verde. As algas podem apresentar reprodução assexuada e reprodução sexuada. Aqui o exemplo de uma reprodução assexuada do tipo divisão binária que acontece em algas unicelulares. A expressividade desse tipo de reprodução é que uma célula se divide em dois novos organismos e esse novo organismo ele é geneticamente idêntico a quem originou ele. Aqui, outro exemplo de uma reprodução assexuada, a esporulação. A esporulação acontece em algas unicelulares e o exemplo aqui apresentado é a reprodução que está acontecendo numa alga verde filamentosa, que é a espécie Ulotrix zonata. O que vai acontecer nesse processo de esporulação? Como o próprio nome já diz, acontece a formação de esporos. Esses esporos, então, são chamados de células reprodutivas. Cada célula dessa aqui passa por uma maturidade. Em um determinado momento, essa parede se rompe e esses esporos são liberados então para o meio. Então, é uma reprodução assexuada, porque não tem troca de material genético, não tem envolvimento de células de fusão de material genético, de troca de núcleo, de fusão de núcleo, acontece exclusivamente por uma maturidade desse esporo e esse esporo é liberado num determinado momento. A partir daí se dá a reprodução por outro tipo de interação desses esporos. Ainda podemos encontrar um outro tipo de reprodução assexuada nas algas, agora multicelulares, que é a fragmentação. A fragmentação também vai gerar clones, assim como lá na divisão binária. Então, as espécies descendentes são geneticamente iguais a quem a gerou. Então, aqui a cladofora, uma espécie do gênero cladofora, é uma alga, aqui ela na visão macrocelular, então a visão macroscópica da alga. Aqui, quando a gente olha ela mais de perto, com o auxílio do microscópio, a estrutura do talo, e esse talo aqui, ele se rompe, ele se quebra da alga. No processo de quebra, no processo de liberação do fragmento, esse fragmento vai gerar um novo indivíduo. Então, um talo adulto de uma alga se rompe, aí se desprende dele e a partir dele vai gerar um novo indivíduo, que também vai ser idêntico a quem o originou. Não tem variabilidade genética acontecendo nesse momento. Falando agora da reprodução sexuada das algas, aqui no caso das algas unicelulares, é importante destacar que no ciclo sexual, aqui do gênero Chlamydomonas, acontece a meiose. E a meiose, ela é representada aqui pela fase R e é uma redução cromossômica. Então, o que vai acontecer dentro desse processo de reprodução sexuada? Nós temos inicialmente dois indivíduos que são haploides e estão sexualmente maduros e eles vão se unir num determinado momento. Existe uma afinidade entre esses dois indivíduos. Vai acontecer uma união sexual e essa união sexual ela vai dar continuidade fazendo uma fusão citoplasmática, uma junção mesmo, a palavra ao pé da letra, uma junção. A partir dessa fusão, os núcleos então se unem, né? Eles se fundem e vão formar um zigoto. Esse zigoto agora ele não mais é haploide, agora ele é diploide. E esse zigoto vai se dividir, vai passar pelo processo de meiose e vai gerar 4 células haploides. A partir do momento que geram essas 4 células haploides, esses organismos só vão passar pelo desenvolvimento para formar um organismo pronto, um organismo preparado para poder chegar à maturidade sexual. É o chamado organismo jovem, que também é haploide. E aí dá sequência ao ciclo sexual de reprodução dessas algas. Outro exemplo de reprodução sexuada e que acontece em algas multicelulares é a alternância de gerações, onde a gente vai ter a presença de dois indivíduos adultos, o esporófito e o gametófito. O esporófito, através dos seus esporângios, vai produzir os esporos.
e o gametófito, através dos seus gametângios, vai produzir os gametas. Essa fase é representada pela presença de esporos haploides com 13 cromossomos e aqui durante a fecundação, na junção de duas células haploides, a gente tem a formação então do zigoto. Esse zigoto vai passar por processo de mitose até chegar de novo ao formato de um indivíduo adulto. Aqui o exemplo claro de um tipo de reprodução sexuada de alternância de gerações, podemos citar a uva, que é popularmente conhecida como alface do mar. Outro exemplo de reprodução sexuada que acontece em algas multicelulares é a conjugação. O desenho está bem claro. Olha o que acontece. É predominante em algas verdes filamentosas, principalmente presente em água doce. Então aqui a gente tem 2 filamentos. Cada filamento desse tem o seu material nuclear. O que vai acontecer? A gente tem uma célula doadora e uma célula receptora. Em um determinado momento ocorre a fusão desse material, a união desse material. Quando acontece essa união do material, forma o que a gente conhece como zigoto. Esse zigoto vai passar pelos processos de divisão celular e vai dar origem a um novo indivíduo, ao indivíduo jovem, que vai crescer e vai se tornar um indivíduo adulto. Aqui é a imagem para vocês observarem a presença dos zigotos dentro do processo de reprodução sexuada. Aqui, ó, a célula doadora, aqui a célula receptora. E a característica específica desse grupo, né, que é um filamento formado. Agora vamos falar um pouco sobre os protozoários, um outro grupo pertencente ao grupo protista, além das algas. Os protozoários têm uma característica específica que é a presença do vacúolo contrátil. O vacúolo contrátil também pode ser chamado de vacúolo pulsátil. O que esse vacúolo faz? Ele vai controlar a entrada de água para dentro do organismo e a saída de água do organismo para o meio em que ele está. Isso é controlado através do índice ou do potencial ou da concentração do meio. É o que a gente chama de controle osmótico, do que sai da célula e do que entra da célula, do meio mais concentrado e do meio menos concentrado. Então ela vai fazer essa regulagem, ela vai regularizar essa concentração do meio em que o protozoário está inserido. A nutrição dos protozoários é diferente da nutrição das algas. A nutrição dos protozoários se dá por fagocitose. Existe um contato inicial entre o protozoário e o nutriente, aqui representado por uma bactéria. Durante essa fase de contato é o reconhecimento. É como se a ameba estivesse aqui fazendo o contato inicial, reconhecendo que tem um nutriente do lado de fora e que pode ser fagocitado. Então ela faz uma projeção dos pseudópodes até englobar totalmente essa bactéria. Depois que ela engloba essa bactéria, a bactéria obviamente morre e ela começa a fazer a absorção dos nutrientes. Só que ela não fica com os restos metabólicos dessa bactéria, ela vai expulsar. Então, num determinado momento, através do vacúolo digestivo, ela expulsa esse resíduo para fora da sua célula. É o que a gente chama de fase pós-digestão. Aqui é a representação desse pseudópode e dessa área, que é a área que fica o material, o nutriente que está sendo englobado por esse protozoário. Os protozoários podem apresentar formatos diferentes. Eles têm formato oval, podem ter formato alongado e podem até mesmo ter formato esférico. Aqui 2 exemplos. A giardia, quando ela tem o formato com a liberação dos flagelos, né, o apontamento de flagelos, e quando ela tem o formato de cisto. Lembrando que durante o processo de infecção, a ingestão do cisto se dá nesse formato. Ainda o indivíduo não está com o formato dos flagelos, ele ainda está com o formato ainda do cisto. Então ele é ingerido na água ou no alimento e depois ele vai completar o ciclo dele de vida dentro do hospedeiro, até chegar a essa forma, que é a forma mais madura do organismo e que dá sequência no processo de reprodução dentro do hospedeiro e possivelmente com a liberação de novos cistos. Quando a gente fala sobre reprodução dos protozoários, podemos identificar 2 tipos de reprodução, os principais tipos de reprodução: reprodução sexuada e assexuada. A assexuada, ela vai acontecer por divisão longitudinal, é um tipo de reprodução de bipartição, então a gente está sempre originando clones. Já na reprodução
sexuada ocorre, assim como lá nas algas, fusão de gametas. Então a gente tem aqui dois paramécios, eles vão estabelecer uma ponte de conjugação e aí eles vão estar fazendo então o processo de reprodução sexuada até a formação de novos indivíduos através da fusão de gametas. Os protozoários, como eu fui falando ao longo da aula, eles podem então ser classificados de acordo com sua capacidade ou pelo modo de locomoção. A classificação, então, dita a eles nomes de ciliados, esporozoários, flagelados ou risópodes. Os risópodes são protozoários que se locomovem através de pseudópodes, como as amebas. Os flagelados, eles vão apresentar flagelos e uma espécie típica desse grupo é o Trypanosoma cruzi. Os esporozoários não possuem estruturas especializadas para locomoção e eles são parasitas. Um representante desse grupo são os plasmódios. Os ciliados, eles se locomovem por meio de filamentos curtos que lembram cílios, por isso ciliados, e o representante desse grupo é o paramécio. Aqui, alguns exemplos de protozoários e suas estruturas locomotoras. O Trypanosoma cruzi, observem aqui o flagelo no final do corpo, um paramécio e a presença dos cílios ao longo de todo o corpo. Lembrando que os cílios, eles não necessariamente eles estão presentes em toda a vida do protozoário. E ainda um exemplo de esporozoário, que são os organismos que não vão ter estruturas de locomoção. E aqui, como característica específica desse grupo, são os formadores de esporos. Aqui os representantes que são causadores da doença malária, e lembrando que a malária pode ser causada por diferentes espécies de plasmódio, né? Então aqui, ó, o Plasmodium malariae e o Plasmodium vivax, né? A estrutura mais arredondada desse protozoário, mas não vai ter a presença nem dos cílios e nem do flagelo. Os protistas e o ecossistema. Os protistas, eles apresentam grande importância ambiental. Os organismos como as algas, eles são de extrema importância porque eles contribuem para a fotossíntese e, consequentemente, a liberação de oxigênio na atmosfera. Elas constituem ainda a base da cadeia alimentar, quando a gente fala de nível de cadeia alimentar aquático. Elas são os produtores, elas estão na base de cadeia. O fitoplâncton é uma espécie de associação entre algas e protozoários. Quando a gente fala de fitoplâncton, a gente está relacionando eles com quantidade de energia disponível para outros níveis tróficos e ainda a gente está falando de responsabilidade deles em relação à produção de oxigênio para dar conta de atender a demanda de oxigênio na respiração dos animais, especificamente. Ainda os protistas são responsáveis pelo aparecimento de grandes fenômenos na natureza, como as algas que têm uma característica de bioluminescência e outras algas que podem ser evidenciadas, por exemplo, nas marés vermelhas. Aqui, do gênero Noctiluca, que tem esse efeito da bioluminescência e é muito bonito, né? Até mesmo de evidenciar a presença desse organismo na natureza. Ainda falando da relação desse reino com o ecossistema, é importante citar as relações ecológicas. Um fungo e uma alga conseguem se relacionar numa relação positiva para ambas as partes. Eles vão formar o que a gente conhece por líquens. Os líquens apresentam algumas sensibilidades à constituição da atmosfera onde eles estão. Por exemplo, alguns líquens não vão aparecer em presença de poluentes como dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre. Eles só vão aparecer caso esses gases não estejam presentes na atmosfera. Então, eles acabam sendo um bioindicador, uma forma de monitorar naturalmente a qualidade do ar. Então, líquens vermelhos, eles indicam que a qualidade do ar, aonde eles estão, é uma qualidade do ar boa. A relação entre alga e fungo está associado ao poder de um ceder umidade para o outro sobreviver e o outro ceder nutrição. Então, a alga precisa de umidade, o fungo precisa de nutrição. Então, a relação ecológica deles é uma relação positiva, é uma relação onde que os dois têm ganho. Mas, dentro do reino protoctista, vamos encontrar também protozoários que podem ser potencialmente maléficos. Um exemplo é o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. O vetor de transmissão desse protozoário é o barbeiro. Sabemos que
Antes ele era endêmico, era característico de uma determinada região no país, mas hoje isso não está associado só à condição de endemia. O Trypanosoma cruzi, ele se aloja em células especiais, são as células cardíacas. Então, é nesse momento, quando ele se aloja na célula cardíaca, é que ele vai estar favorecido das condições mais adequadas pelo processo dele de reprodução deste protozoário. Então, ele compromete o tecido do coração. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido as principais características do reino protoquitista, a principal característica que a gente vai encontrar dentro da diferenciação entre algas e protozoários e como que eles são realmente importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico. Eu espero vocês na próxima aula. Até mais!